É a diferença entre jogar para empatar ou ter a mentalidade vencedora de jogar sempre para ganhar. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O Natal e a proximidade de um novo ano convocam o otimismo e a esperança e, tratando-se de uma mensagem do Primeiro-Ministro, qualquer que ele seja, não dispensa igualmente o balanço de um ano de governação e o autoelogio ao que mudou por estarem lá eles e não outros na chefia do Executivo. Feitas as apresentações, é preciso lembrar que mesmo discursos simples, sem promessas quantificadas nem calendarizadas, é possível serem desmentidos mais à frente. Foi o que aconteceu com a mensagem do ano passado, centrada na ideia de que Portugal era uma referência de estabilidade e o governo acabaria por cair 2 meses e meio depois. Este ano, a sustentar o otimismo de Luís Montenegro, o país é uma referência a nível europeu e mundial por ser, na OCDE, aquele onde mais cresceu o rendimento dos trabalhadores. Mas é preciso, igualmente, ser realista e lembrar que é na OCDE o país onde o preço das casas subiram a um ritmo 4 vezes superior ao do rendimento médio. O Primeiro-Ministro defendeu que não nos podemos contentar com o bom momento que atravessamos, distinguido pela Economist como sendo a economia mundial com melhor desempenho e que precisamos de preparar agora um futuro melhor. A mensagem de Natal andou à volta desta ideia, a mudança de mentalidades, mas a defesa da profunda alteração à legislação laboral, que Montenegro disse noutros tempos ser essencial para nos tirar do rame-rame, desta vez não apareceu. Vai recuar e deixar cair as traves mestras ou não falou do assunto simplesmente por uma questão de tática política? À procura de respostas, conversamos com David Diniz, diretor adjunto do Expresso. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, David Diniz. Foi a mensagem esperada para a época natalícia, num ano em que a economia cresceu e há pleno emprego? É isso que justifica o otimismo? O otimismo faz parte de quem está à frente do governo e já agora também, convém dizer, faz parte da época. Não há registro histórico de nenhuma mensagem de Natal de um Primeiro-Ministro, nem em pandemia, que seja mais temerosa, digamos assim. Agora, o que me parece é que esta é uma mensagem não só de otimismo, aliás, o tom provavelmente até é mais de reforço de mentalidade, ou mentalidade Ronaldo, como diz o próprio Montenegro. Eu falo muitas vezes disso, mentalidade, mudança de mentalidade. Há duas expressões muito fincadas na mensagem. A criação de riqueza, para que depois possa haver redistribuição, investimento, mais Estado Social, etc. Mas a casa de partida é criar mais riqueza, mais eficiência, mais produtividade, e depois a outra que é de mentalidade, ou seja, como é que chegamos à criação de mais riqueza? Temos que ser ousados, não podemos ficar parados, temos que ambicionar mais e largar os nossos pontos de princípio, a nossa mentalidade mais portuguesa. Ele não diz exatamente assim, mas do deixa andar. Mas dizia eu, o que me parece é que toda esta mensagem de mudança de mentalidade e de sermos mais combativos e de arregaçarmos as mangas e de sermos mais Ronaldo, tem dentro da sala onde Montenegro fez a sua mensagem de Natal, aparentemente na sua casa, na verdade, tem uma espécie de elefante nessa sala. E esse elefante é porque ele não traz para aqui nenhuma questão específica que diga respeito a essa mentalidade. Consigo explicar-te isso de uma maneira muito simples. É que todo o discurso de Luís Montenegro repete algumas expressões que ele próprio e o seu governo usaram quando da grande batalha da greve geral. Sobre, claro, a reforma laboral que o governo espera ou tem a expectativa de que possa alavancar essa mudança de produtividade.
essa maior flexibilidade para que o país não fique num ramo-ramo, não faça um crescimento de 2%, seja, consiga ambicionar crescimentos mais altos. Agora, usando toda essa argumentação, toda a mesma argumentação, Montenegro não fala da reforma laboral. Isso, nós nunca ficamos fala. sempre à espera do minuto em que ele vai dizer é por isso que é importante. Porque nós conhecemos o argumento, reformas, não é? sim. Ou seja, e depois não aparece. Não é? Na verdade, esta mensagem de Natal que pede mais coragem aos portugueses, mais coragem política, mas também mais coragem aos portugueses, acaba por fraquejar na falta de coragem de pôr os pontos nos is e dizer exatamente ao que vem. Não é porque vá deixar cair nenhuma das traves mestras que se adivinhe, será por tática política, não era o momento de estar... Ou seja, está só a preparar as mentalidades para a mudança, sim, mas não quer dizer já algo. Se tu quiseres, é um bocadinho... O Luís Montenegro gosta muito das metáforas futebolísticas, Exato. portanto eu permito-me usar uma também. É um bocado como o treinador de futebol que na véspera pede aos jogadores que sejam destemidos, que tenham coragem, mas não diz qual é o 11 que vai jogar, porque sabe que nesse momento a união que ele quer promover acabará imediatamente. Exatamente, é isso mesmo. E ele fala de novas ambições salariais, mas desta vez não avança com valores nem para o salário mínimo, nem para o salário médio. Faz bem em não seguir este caminho depois de ter feito já umas intervenções num passado recente, claro, é assim. Em que andou a dizer vários números, etc. Eu vou ser bastante direto nisto. Eu acabei de falar do elefante na sala e acho que, quer dizer, fazia sentido, ou era coerente falar, de ser mais explícito naquilo que quer dizer ao país, mas eu consigo perceber o tom da mensagem de Luís Montenegro e acho que ela encaixa muito bem no eleitorado de centro-direita para o qual ele está sobretudo a falar. Ou seja, o eleitorado tradicional da AD, mais de direita, centro-direita, tem incorporado este tipo de raciocínio, este tipo de percepção do país em que estamos e do mundo em que devemos estar, ou se quiseres até mais atrás, de como é que deve ser a natureza humana e a organização da sociedade. Que é primeiro criar riqueza para depois distribuir, mais ambição, largar o pressuposto do nosso conforto para tentar ter objetivos mais altos. É um discurso que pega muito bem naquele espectro político e obviamente muito menos bem noutros, porque, quer dizer, podíamos acrescentar a este discurso de Luís Montenegro uma série de mas. É verdade que a economia cresce mais, mas há muitas desigualdades, é verdade que as contas estão certas, ou melhor, que os salários têm subido, ele próprio fala disso, mas por exemplo, as casas continuam cada vez mais caras. O relatório da OCDE diz que ele próprio fala, ritmo sobe 4 vezes, é 4 vezes superior ao do rendimento médio. Significa isso, ou seja, que ele fala desse relatório do OCDE, mas não aborda este ponto. Ao fim de já quase 2 anos, vamos para 2 anos de governo de Luís Montenegro, a verdade é que algumas das crises estruturais mais significativas que ele encontrou quando chegou a primeiro-ministro, falo sobretudo da habitação e da saúde, continuam largamente por resolver. Algumas complicadas. Na habitação que elas são tem estado sempre muito difíceis de resolver e não se resolvem. E uma delas é global, a da habitação, embora seja mais forte em Portugal. Sim, e embora o Governo já vá no seu segundo pacote de medidas para a habitação, é claro que isto demora muito 17% em relação ao ano passado. Mas não deixa de ser um facto que elas continuam iguais, vamos dizer assim, no caso da habitação até se pode dizer que piores, porque está de facto pior. Não quer dizer que alguma coisa não se esteja a tentar fazer que está, mas os resultados para os portugueses são obviamente os mesmos. Agora, volto ao ponto de partida, esta é uma mensagem de Natal e não se espera de uma mensagem de Natal de um Primeiro-Ministro que venha carregada de ceticismo ou de dificuldades, isso é evidente. E quanto às novas ambições do funcionamento da administração, ele, com referências ao processo de simplificação e reforma do Estado, ele aborda este tema, embora seja ali numa linha ou duas que fala do assunto, foi apresentada no programa de governo como sendo uma prioridade central, criou grandes expectativas. As expectativas estão a ser cumpridas? Não, aqui, vamos lá ver, é um tipo de reforma que também demora algum tempo, ele, como tu dizes bem, só fala disso numa linha. Eu até acredito que para o governo, se quer manter alguma unidade e atacar alguns problemas que são realmente muito estruturais, era mais interessante, provavelmente, atacar esse problema primeiro e só depois ir a questões como a flexibilidade laboral, porque é mais ou menos consensual hoje que há muitos obstáculos do ponto de vista processual, começando nos empresários, mas é transversal. Da esquerda à direita fala-se muito de coisas como revisão dos processos concursais do Estado para acelerar processos, nomeadamente lá está para a habitação, entre outros problemas. Dito isto, Luís Montenegro não foi por aí, como de resto Luís Montenegro saltou do ponto de vista político
aquilo que é o que se perspectiva ser o grande desafio do governo no próximo ano. Ele fala muito de estabilidade política e até pede responsabilidade aos partidos, porque vamos ter, diz ele, 3 anos e meio sem eleições internas, mas não há obviamente nenhuma referência aqui às presidenciais, e o novo presidente e o tipo de pessoa que estiver na chefia do Estado pode ou não condicionar mais ou ajudar mais o governo a concretizar estes objetivos. A verdade é que também não compete aos partidos a opção presidencial, embora todos eles estejam a jogar muito forte. Não compete ao governo, para ser honesto, sim, ao partido. mas... O partido de Luís Montenegro tem um candidato. Apoia isso. Eu não esperava, só para fazer este ponto, que ele dissesse alguma coisa que ele dissesse alguma coisa sobre Luís Marques Mendes, mas podia fazer uma referência à estabilidade que pode decorrer, ou que ele desejará que decorra, da próxima eleição presidencial. Vamos ver. Enfim, também não sabemos, não estamos na cabeça de Montenegro para perceber o que é que ele acha que pode vir aí consoante quem for eleito. Esse seria um trabalho interessante. Falar de estabilidade, foi um dos temas centrais da mensagem de Natal do ano passado, 2024. Nem 3 meses depois, não chegou a isso, 2 meses e meio. Depois o governo estava a cair, não é? Portanto, estas coisas... A ideia de que nós conseguimos antever 3 anos e meio de estabilidade sem eleições, Mas é consensual hoje no comentário político, na política, de que a legislatura tem tudo para funcionar até ao fim. Não é? Dizia eu, infelizmente, provavelmente exagerada. Não que não possa acontecer, é óbvio que hoje há mais condições para isso do que haveria há 1 ano ou há 2, mas nós sabemos que a política está cheia de imponderáveis e estamos fartos de experimentar nos últimos 3 anos. E estaremos muito dependentes do que for o resultado de André Ventura e do que ele quiser fazer com ele. Esse é o primeiro ponto. Se nós tivermos, imagina o cenário de que se falava, agora fala-se um pouco menos desse cenário, mas ele ainda está presente. Um cenário em que tenhamos André Ventura e Henrique Gouveia Melo numa segunda volta das presidenciais. O que é que decorre para o país e para o sistema político de... E para a estabilidade, sobretudo para a estabilidade política. Ora, lá está. E daí que eu continuo a achar que seria uma conversa interessante com o Primeiro-Ministro, uma conversa sobre o que ele espera do próximo Presidente. Hoje é sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, disponível online em exclusivo para assinantes todas as quintas-feiras à noite. Na edição deste fim de semana, na manchete, recurso de Montenegro suspende escrutínio. O Primeiro-Ministro recorreu para o Tribunal Constitucional e bloqueou atividade de entidade e transparência. Governo falha promessa e adia concurso para concessão de casinos e decide prolongar atuais concessões até que venha a estar concluído o novo concurso. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos estar de volta no domingo para lhe contar a história da morte do dono da Mango. Já aconteceu há 1 ano, mas a Justiça Espanhola abriu recentemente uma linha de investigação em que o filho mais velho de Isaac Andic é visto como suspeito. Até lá, tenha um bom dia, um bom fim de semana. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.